Sou grato ao Senhor que me chamou lá das terras tropicais e um pouco quente ali do Nordeste e nos trouxe até aqui há 4 anos atrás, fruto de sua promessa, porque quando o Senhor ele fala, ele cumpre, ele não erra endereço e ele vela pela sua palavra para cumprir. E aqui estamos nós para falar da sua palavra. Agradeço também pela oportunidade assim nos outorgada pelo anjo desta igreja, o pastor Ricardo, que assim nos convocou para que estivesse hoje ministrando a igreja do Senhor. Muito obrigado pela confiança e agradeço ao Senhor mais uma vez por fazer parte deste rebanho que juntos adoramos e engrandecemos ao nome daquele que era, que é e que há de vir e um dia irá nos buscar. O Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem os seus olhos como chama de fogo. Ele que doou a sua vida e deu até a última gota do seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sem mais delongas, convido os irmãos para ler a palavra do Senhor nosso Deus, que encontra-se no livro de 2 de Reis, capítulo de número 8, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do bom mestre. Estarei lendo aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz a palavra do Senhor: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou até agora. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Queridos, nós vemos aqui que trata-se de uma narrativa, de mais uma das coisas que aconteceu ali durante o ministério de Eliseu. Nós vemos aqui como pano de fundo Israel passando por uma crise espiritual. O povo não sabia para onde ir, o que fazer. Isso motivo, evangelista Mateus, de cegueira espiritual. Um povo que vira e volta desobedecia ao Senhor e esquecia do que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versos de número 23 e 24, que diz assim: E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereça. Isso se falava a respeito das maldições que Deus traria sobre o seu povo. Quando ele desobedecesse, o próprio Deus tornaria os céus como de bronze. O pastor Rafael estava falando antes aqui
E eu falo isso para a igreja não porque nós ficamos surpresos com isso, porque nós servimos a um Deus que é o mesmo Espírito, Deus que habita, né? Com o pastor Rafael também habita no nosso coração e é o mesmo Espírito, e quando Ele quer, Ele faz desse jeito, Ele usa os seus servos, confirma. Por quê? Só para dizer que Ele está confirmando, que é Ele mesmo que está falando, não, mas para provar para a sua igreja de que Ele a ama e de que Ele quer que a igreja dê uma ênfase nos seus ouvidos para que o Espírito diz às igrejas, porque Ele ama e Ele tem bênção para dar ao seu povo. Então, ele falando aqui, eu olhei, meu Deus, o Senhor já está dando todo o spoiler da mensagem, não precisava nem mais eu falar, porque o Senhor já está falando para a sua igreja, mas aprove a Deus que nós estivéssemos aqui, pela sua misericórdia, para também trazer da sua palavra. Então, nós vemos que Israel, quando desobedecia, uma das coisas que acontecia era Deus cerrar os céus tornavam-se de bronze, mas naquela época havia uma mulher que nós vemos aqui, que em momento algum é citado o nome dela. Simplesmente, se nós vermos alguns capítulos atrás, no livro de 2 Reis, fala a respeito de uma mulher rica, ou seja, o nome dela não é citado, e peço que os irmãos frisem bem isso no seu coração, o nome dela não é citado, simplesmente como uma mulher rica, que via ali Eliseu passando ali pela sua cidade, ali em Sunem, e ela, vendo ele passar, o convidou com seu marido ali a comer pão na sua casa, e dali essa amizade vai se aprofundando, e ela decide com o seu marido, não porque Eliseu fez nada por ela, não porque pudesse fazer nada pela vida dela, mas ela convidou ali a Eliseu, ela combinou com seu marido, fizeram-lhe ali um pequeno local ali para que Eliseu pudesse habitar, e trouxe ali Eliseu porque ela viu que realmente aquele homem era um santo homem de Deus. E ali, durante essa estadia, eu trago aqui para os irmãos como pano de fundo para o que Deus Ele quer falar para as nossas vidas nessa noite. E como muitos já sabem da história, Eliseu ali olha para ela, não, o que a gente pode fazer por ela? E chegou, olha, quer que eu fale perante o rei para você? Ela, não, eu habito entre o meu povo, ou seja, dizendo para ele, não, Eliseu, eu estou muito bem aqui, eu não preciso de nada. Olha só, Eliseu deu a oportunidade para ela de reivindicar, ou de falar alguma coisa, ou de buscar alguma coisa perante as autoridades, e ela não quis nada ali, mas Eliseu, como gratidão, ele, não, mas Geazi, o que essa mulher não tem? Para que a gente possa abençoar também a vida dela. E Geazi ali olhou e falou, olha, ela não tem filho. E ali veio a promessa de Deus para a vida dessa mulher, e como nós já sabemos, ali Eliseu proferiu a palavra sobre a vida dela, que ali naquele tempo, segundo o tempo da vida, o Senhor iria a visitar, e ela teria um filho. E ali ela não acredita, porque o seu marido era muito velho, mas para Deus nada é impossível, não há nada impossível que o Senhor Ele não possa fazer. Quando Ele empenha a sua palavra, pode ter certeza que Ele vai cumprir. E nós vemos que Israel passava por esse período, né, em que o Senhor estava repreendendo Israel, e ali eu posso ver em Apocalipse, capítulo de número 3, verso 19 a 20, o próprio Deus falando, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz o Senhor, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Israel estava passando por esse momento de disciplina, mas crente que anda na presença de Deus, crente que tem intimidade com o Senhor, ele recebe direção em tempos de crise, ele recebe informação privilegiada do Senhor. Por quê? Porque tem intimidade. Eliseu ali representava a presença de Deus ali na vida daquela mulher, na casa daquela mulher, e nós vimos como todo crente, como toda pessoa que se achega a Deus, primeiro ele fica vendo, depois começa a comer
pão e vai aprofundando a intimidade, traz o Senhor para dentro da sua casa, e como privilégio, Deus ele nos chama e nos convoca a fazer a sua obra. Concede um menino, o menino aqui eu trago como uma simbologia de um ministério, de algo que Deus ele concede, confia em nossas mãos para que nós tenhamos cuidado, para que nós possamos granjear esse dom, esse ministério que Deus concedeu nas nossas vidas. De repente você pode não estar entendendo a obra que Deus confiou na sua mão. É um milagre, porque se fosse por nós mesmos, irmão Marcos, nós nem estaríamos aqui. Mas Deus ele confiou isso a nós, confiou o menino, aquele milagre na vida daquela mulher, e ali ela passou a cuidar daquele menino. E nós vemos que quando vai se prolongando ali, a história vai, um dos acontecimentos é que aquele menino vai até o pai, e ali o que acontece? Ele é acometido de uma dor de cabeça, e nós já sabemos que o pai, ele manda um dos servos, ele não volta com o menino. Pastor Oséias, ele manda um servo leva esse menino lá para a mãe, porque ele estava ali com dor de cabeça, ele não parou para cuidar. Não vou entrar em mérito se realmente aquele pai ele amava, se não amava aquele filho, mas nós podemos tirar como lição: muitos estão preocupados com o dia de amanhã, muitos estão preocupados com o campo, muitos estão preocupados com coisas e esquecendo do filho, do ministério que Deus confiou nas suas mãos. Muitos têm se preocupado às vezes consigo mesmo, muitos de nós às vezes preocupado com amanhã, esquecendo-nos que Deus confiou uma família, que Deus confiou um ministério, de que Deus confiou uma obra nas nossas mãos e terceiriza isso. E aquela mãe recebe ali de volta o seu filho. E aqui eu entendo, pastor Ricardo, como muitas pessoas que saem do seio ali da sua família, de junto da sua mãe, e mãe aqui nós podemos entender como igreja, como família, sai do meio da casa de Deus, vai para o campo e volta todo destroçado para a igreja. Mas eu digo para você que de repente entrou novamente com a sua vida aqui destroçada, sem saber o que fazer, de repente acometido espiritualmente por uma enfermidade, já quase morrendo, que você chegou no lugar certo, porque aqui tem uma igreja que cuida de vidas para a glória de Deus. Tem representantes do céu aqui nessa noite. E ali aquela mãe recebe com amor novamente o seu filho que estava ali no campo, e diz a palavra de Deus que ele vem a falecer ali aos seus braços, ali em algumas traduções aos seus joelhos. Ali eu não quero me ater a isso, mas ela não larga do seu filho, ela continua cuidando mesmo morto, ela leva até o Senhor, ela leva até ali o problema a Eliseu. E onde é que ela coloca o seu filho? E ali Deus falou, ministrou ao meu coração sobre este lugar que ela levou o seu filho. Ela levou para o quarto de Eliseu e colocou ali sobre a cama que o profeta ali repousava em seus momentos de descanso, em seus momentos de meditação. Ele descansava ali. O Espírito Santo falou ao meu coração: meu Deus, o que significa levar o filho para o quarto do profeta? E o Senhor bradou no meu coração: é entregar no meu descanso, é colocar no lugar onde não vai ter julgamento, o julgamento do povo, não vai ter apontamento de dedo, é só eu e ele. Ela colocou o filho ali, nesse local onde o profeta, o homem de Deus, repousava, e diz a palavra de Deus ali que
aconteceu algumas coisas e vamos aqui resumir, mas Eliseu ele teve que ir até ali, aquele lugar, e ali novamente eu aprendo uma coisa, que mesmo morto espiritualmente, quando a pessoa está aqui no centro da vontade de Deus, no meio do povo de Deus, o Senhor ele vai chegando mais perto. Nesse momento de adoração, pastor Rafael, não tem como a pessoa que está morta espiritualmente, ele começa do lado, começa a adorar. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Ele olha para um lado, olha para o outro, vou falar também. Jesus, receba aqui a minha adoração, e o Espírito Santo vai chegando mais perto, e ali ele começa a ser aquecido, e diz que o menino espirra 7 vezes, e ele começa a abrir a sua boca e começa a adorar, e a vida volta novamente. Se você não entendeu, não sai do meio da igreja, não deixa de vir, como fala ali os jovens no replay, não deixa de vir, não deixa de estar em momentos de adoração, porque o Deus que ressuscita morto, Ele está aqui nesse lugar e pode te ressuscitar. O Deus da segunda chance, Ele está aqui. De repente, o ministério que Deus confiou nas suas mãos pode estar como morto. Senhor, não tem mais jeito. O Senhor me confiou a minha família, e por alguma coisa tem se perdido. Senhor, de repente o Senhor confiou o louvor nas minhas mãos. Eu não sei qual ministério que o Senhor confiou nas tuas mãos, que de repente por algum acontecimento da vida, você olha, Senhor, está só os cacos, não tem mais jeito, mas o oleiro está aqui nessa noite, e ele pode pegar os cacos de barro e fazer novamente. Então somente entrega na mão dele. E ali, o Deus da segunda chance dá de volta ao menino para sua mãe. Não sei se você está entendendo, mas pessoas que de repente não estão mais aqui no nosso meio, que de repente por alguma coisa ou por outra tem se afastado do Senhor, vai ressuscitar novamente e vai entregar novamente a mãe, que é essa igreja, que é essa família. Não sou eu quem está dizendo, mas o próprio dono da igreja, que assim nos manda dizer nessa noite. E ela recebe seu filho e continua cuidando do seu filho. Agora um milagre. Aquela mulher que antes era chamada de rica, o nome dela também não é citado novamente, mas agora é a mãe a cujo filho vivificaram. O nome dela novamente não aparece. Aparece também como uma localização, remetido a uma localização geográfica sunamita, ou seja, quem é de Sunem, mas o nome dela não aparece. Eu aprendo mais outra coisa: não se trata de mim, não se trata de você. Quando estamos obra de Deus, quem aparece é Jesus, quem aparece é o milagre do Senhor, é a presença do Espírito Santo. Não importa qual seja o seu nome, qual posição você ocupa, mas o mundo, quando olhar para mim e para você, vai ver: ali vai uma serva de Deus, ali vai um homem de Deus. Certamente o Senhor é com aquela pessoa, porque a Bíblia que o mundo lê, na minha e na sua vida, é os nossos procedimentos, os nossos atos. E essa mulher está ali vivendo com a sua família, e a gente vê aí um hiato na história, e mais na frente nós vemos agora neste capítulo, capítulo de número 8, agora o profeta chamando a mulher num tempo
tempo de crise, num tempo em que o Senhor estaria trazendo, chamando a fome naquelas terras para ali entrar em juízo com o seu povo que estava num momento de desobediência, ali Eliseu chama aquela mulher e fala: olha, o Senhor chamou a fome a esta terra, porque assim se cumpre palavra de Deus que fala que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Não se engane, tem muita coisa que acontece de repente não só na igreja, mas no mundo, que Deus ele revela aos seus servos os profetas. O Senhor não deixa nada encoberto. Então, se eu fosse você, começaria a orar a Deus para que Ele pudesse também te revelar alguma coisa, para que você possa ser um agente de Deus, tanto em oração como em atos de justiça, para que o Senhor assim Ele possa abençoar as vidas através de nós. E diz a palavra de Deus que ela recebe uma orientação, ela recebe uma instrução ali do profeta Eliseu. E qual era a instrução? Olha, vai peregrinar, sai a peregrinar aonde você puder, porque o Senhor chamou a fome a este lugar. Peregrina durante um período de 7 anos. Vai tu e a tua família. E eu aprendo outra coisa, que não importa o lugar aonde Deus ele vai nos enviar, aonde Ele, ou que posição Ele nos colocar, o que tem que nos acompanhar é a nossa família, é a nossa casa. Se você não entendeu, não é só a sua família que eu estou falando socialmente, mas é você estar na casa de Deus. Não entendeu ainda? Deus ele não tem compromisso com desigrejado. E se você não entendeu, na palavra de Deus também fala, o apóstolo, ele trazendo para a sua igreja que nós devemos congregar. E naquela época dos apóstolos já acontecia, pastor Zéias, isso não é caso novo, não é caso da gente estar se espantando com os desigrejados, porque naquela época os apóstolos já falavam, como alguns fazem, de não estar no meio do povo, mas deve congregar, um ao outro deve se admoestar, ou seja, o crente ele deve congregar, deve estar na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor. Não é desigrejado, não é desligado da família, não é desligado do povo de Deus que ele vai estar fazendo a obra, porque corre muito perigo de peregrinar na terra dos filisteus e ficar por lá mesmo. Eu não sei se você está entendendo, mas a palavra de Deus, ela tem direção e ela tem endereço, e já falou para a minha vida. O Senhor me trouxe, me tirou das terras de onde eu estava, e eu vou falar que não foi fácil. O Senhor teve que mandar um vento, pastor Rogério. E ele falou para mim, lá nas terras áridas ali em Paulo Afonso, na Bahia, Deus falou para mim, olha, eu vou mandar um vento, mas é para tirar você de um lugar e colocar você para o outro. Por quê? Porque não é fácil quando Deus ele nos convoca a fazer alguma coisa. Nós sempre vamos ter que deixar coisas. E que coisas são essas? Às vezes não é coisas materiais, às vezes o nosso eu começa a morrer. Por quê? Porque Deus ele nos coloca fora de cena para que o nome dele seja glorificado. Se você não entendeu, o Senhor ele pode ter tirado você de cena para poupar a sua vida, mas você não está esquecido no trono do Mestre por causa da tua obediência. Geazi já chegou no trono do rei. Diz que ela saiu a peregrinar, ela foi, mas levou o seu ministério consigo. Ela não deixou o seu ministério, levou a sua família, levou o seu filho. E nós sabemos, não quero me ater aqui porque o tempo não nos espera, mas naquela época os homens é que tinham ali direito a ter propriedades, mulheres não tinham direito, a não ser que de repente, às vezes falecia o pai, não tinha nenhum irmão ali para tomar conta. Às vezes elas tinham ali aquele direito, mas na maioria das vezes a mulher ela não tinha direito, a não ser que ela tivesse um primogênito. Ou seja,
Diz a palavra de Deus aqui que ela saiu a peregrinar, levou seu filho, e aquele filho era garantia de que quando seu marido falecesse, ela poderia continuar tendo alguma coisa, continuar tendo terras, continuar tendo ali a herança, porque senão ela poderia estar perdida também se não tivesse o seu filho. Diz a palavra do Senhor que ela obedeceu, ela saiu. Ali ela foi debaixo de obediência. Eu aprendo mais uma coisa: não devemos pisar em nenhum lugar ou sair da posição, se assim Deus ele não nos ordenar. Você pode dizer, é fácil para o Senhor falar uma coisa dessa, irmão? Eu passei por um momento, eu falo até para minha esposa, que eu aprendi com Deus, pastor Rogério, a não pisar fora do azulejo, se Ele não me mandasse pisar. Passei numa moenda de Deus, que até minha mãe, ela chegou, meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. Eu falei, pode deixar, porque eu sei que o Deus que me permitiu entrar dentro da fornalha, Ele vai me tirar. E hoje nós estamos aqui para contar as bênçãos do Senhor. E se Ele me tirou, tira você também. E ali, essa mulher, quando ela volta, passou os 7 anos. E eu entendo que é o tempo de Deus, o tempo da perfeição de Deus nas nossas vidas. Ela volta conforme a palavra do homem de Deus. E eu aprendo uma coisa: ela conhecia a palavra, ela obedeceu a palavra e retornou no tempo que foi determinado pela palavra. Você não entendeu? Vamos entender novamente aqui. O crente, ele deve viver baseado na bússola do Senhor, saber o tempo, saber as estações, o quando fazer, quando deixar de fazer. E se não sabe, o Espírito Santo, ele nos direciona através mesmo dos ensinamentos, através dos seus servos, os profetas. E naquela calada da noite ou da madrugada, quando o crente ele dobra os seus joelhos, o Senhor vai revelando, o Senhor vai determinando o tempo, o Senhor vai determinando a estação. E essa mulher obedeceu tudo porque ela vivia conforme a palavra. Já foi dito aqui na IBD de hoje, se nós temos que ter fé, a fé ela tem que estar em alguma coisa. E a fé daquela mulher estava na palavra daquele que não pode mentir, daquele que quando ele fala, ele cumpre, daquele que diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos exércitos. Ela volta e ali preocupada, de repente ouviu a situação que já tinham se apossado das suas terras. Não sabemos, não fala se alguém invadiu ou se de repente o governo de Israel, ali o rei, mandou confiscar as terras porque estava abandonada. E se nós formos olhar na palavra de Deus, também não é tema para essa mensagem. Se fala a respeito de terras que às vezes ficavam abandonadas e o direito que a nação tinha de reaver essas terras. Nós chamamos hoje de quando as pessoas elas tomam posse de alguma terra por causa do tempo ali que de repente ficou abandonada. Nós temos também esses procedimentos hoje. Naquela época essa mulher perdeu essas terras, não sabemos se foi invadida ou tomada ali pelo governo, mas ela se deparou com um problema. Mas ela não foi até Eliseu, ela foi até o rei. E eu aprendo mais uma coisa, que ela vivia conforme a palavra, ela obedecia a palavra. E tem coisas que o crente, que eu e você temos que fazer. Não precisamos recorrer ao Senhor, porque é coisa que o crente ele deve fazer. Tem coisas que é da nossa alçada fazer. E ela sabia que isso era um problema para ela resolver. Por quê? Porque tudo que Eliseu já tinha falado, ela tinha obedecido. Não tinha nenhum problema com Eliseu, mas ela foi ali ao rei para reaver as suas terras. E diz a palavra do Senhor que quando ela está indo lá para clamar ao rei pelas suas terras, está o servo de Eliseu a conversar com o rei. Eles poderiam conversar sobre qualquer tema,
poderiam estar conversando por qualquer outra coisa. Deus fez muitos milagres através da vida do ministério do profeta Eliseu. Mas o rei ali começou a perguntar: Geazi, começa a me contar a respeito dos feitos de Eliseu. Muitos teólogos, estudantes da palavra de Deus, falam que nesse tempo o rei poderia não ter tanto essa amizade com Eliseu, porque nós já sabemos dos antepassados e como esse rei que estava ali em exercício era os procedimentos dele para com Deus. Mas não vem ao caso nesse momento, mas caiu a curiosidade, né? A cristocidência de o rei ali, pastor Rafael, procurar querer saber do que aconteceu no ministério de Eliseu. E Geazi começa a contar, começa logo a contar a respeito do filho dessa mulher, a cujo Deus vivificara do seu filho, de cujo o menino Deus ressuscitar, e começa a contar ali, e ele começa a ficar maravilhado com isso. Imagine, irmãos, hoje nós sabemos já da palavra de Deus, nós cremos e sabemos pela palavra que Deus ele ressuscita mortos. Em nossos tempos, hoje o Senhor também faz o mesmo milagre. Tem pessoas que têm visto morto ressuscitar, tem visto paralítico andar, mas naquela época isso não era visto. Não tinha-se muito coisas fake também pelas mídias sociais, nem existia mídia naquela época. Então as pessoas contavam os feitos ali, e ali acredito eu que ele começou a imaginar como é que teria sido isso, e ali o Espírito Santo já trabalhando, para quê? Para que aquela mulher, quando chegasse ali no palácio do rei ali de Israel, chegasse no tempo Kairós de Deus. Espera no Senhor, confia nele, não se desespere. Deus está cuidando. Já foi dito aqui pelo meu amigo, o antecessor a mim, o pastor Rafael, que o céu ele já está se abrindo. Calma, tão somente Deus ele não trabalha no nosso tempo. O tempo é dele. O Senhor está acima do tempo. Na palavra fala que Deus ele é Pai da eternidade. Se tiver algum bebezinho aqui, olha para esse bebezinho e vê ele como a eternidade. Deus é Pai da eternidade. Ele não está sujeito ao tempo. Se Deus prometeu algo na sua vida, espera, porque os céus já está comentando ao seu favor. E quando essa mulher chega, exatamente, a gente olha assim, a gente lê a história, ela chegou, e a gente não para meditar que ela chegou exatamente na hora que Geazi estava falando do que Deus operara na sua vida através do ministério de Eliseu. E aqui, pastor Rogério, eu vejo mais outra questão de responsabilidade para com Deus. O que é que está sendo dito sobre mim? O que está sendo dito sobre nós, sobre você, para com Deus? E isso começou a pesar, pastor Ricardo. Meu Deus, o que está sendo dito de mim para o Senhor? O que é que o Espírito Santo que fala na Bíblia Sagrada que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O que está sendo dito ao meu respeito no reino dos céus? Será que é como o pastor Rafael disse aqui, está alegrando o coração do rei? Porque o que chega diante de Deus como cheiro, ou suave, ou chega fedendo as suas narinas, é as nossas obras, é a nossa adoração. É quando nós fazemos algo para com Deus, isso chega como cheiro para Deus. E no caso dessa mulher, podemos traduzir aqui esse cheiro suave, estava chegando ali para as narinas do rei de Israel, e ele se alegrou. E quando ele se alegra, que ele olha aí, Geazi fala: olha aqui, esta é a mulher, ó rei, e esse aqui é o filho dela. De repente não ficou tão claro ainda para a sua vida
para os seus ouvidos aqui nessa noite, mas vamos traduzir. Essa mulher não é citado novamente o nome dela. Só fala, olha, essa aqui é a mulher e esse aqui é um milagre na vida dela. Não entendeu ainda? O que vai fazer o céu se abrir, o que vai fazer a mão do rei e o cetro do rei ser estendido para mim e para a sua vida é um milagre. E que milagre é esse? É a presença do Filho. E quando falamos de Filho, é a presença do Filho do Deus Altíssimo nas nossas vidas. Quando Deus olha para nós e vê Jesus em nós, aí não tem como a nossa oração não subir. Quando a presença do Espírito Santo está na vida do crente, quando ele começa a abrir a sua boca, o Senhor já está aqui. Fala, pomba minha, ovelha minha, fala que eu estou te ouvindo. Tem gente, pastor Rafael, que está orando e o céu está parecendo de bronze, mas o Senhor fala para você nessa noite: cadê o Filho? Cadê a minha presença que não está mais na sua vida? De repente esse filho já morreu, de repente o filho está para morrer, mas o Senhor da segunda chance, Ele está aqui nessa noite, te dá mais uma oportunidade para quando você chegar na presença do Rei, na presença do Altíssimo, a presença do Espírito Santo, chega com você ao trono da graça. Aí os céus vão se abrir, aí a glória de Deus vai ser manifestada na minha e na sua vida. Eu lembro de uma vez que eu cheguei para minha filha lá em Aracaju, e já estou encerrando a oportunidade. E ela chegou para mim no final do culto. Tinha aqueles salgados bonitos que às vezes tem aqui, nunca mais teve, né, pastor Rafael? Tem aqueles salgados bonitos. E ela falou: pai, eu quero um salgado. Ela não foi lá e não pediu e colocou na conta do pai, não. Primeiro ela veio conversar com o pai. Ela falou: pai, eu queria um salgadinho daquele. E quando termina a culto, a gente sabe que crente continua ali conversando. Se os porteiros não colocar para sair, às vezes não sai da igreja, vira outro culto. E ela falou: pai, eu estou querendo um salgado daquele. E os irmãos ali comprando. Eu olhei assim, eu falei: tá, minha filha, daqui a pouco eu chego lá e compro salgado para você. Pronto, ela veio, me abraçou ali e ficou ali, né, comigo. E queria o salgado, mas ela não ficou pedindo mais e ficou ali aguardando. Quando eu cheguei para comprar o salgado, pastor Ricardo, acabou, não tinha mais. Aí ela olhou para mim assim, eu olhei para ela, mas Deus, naquele momento, Ele moveu no meu coração e eu falei para ela: minha filha, assim como você me obedeceu, Deus, Ele vai te recompensar pelo fato da sua obediência que você teve. Amém. Saí. E ali minha amada esposa falou: olha, vamos visitar sua mãe ali na outra igreja, ela é da Adebrais, e o culto terminava um pouquinho mais tarde, os horários não eram o mesmo horário, começava um pouco mais tarde e terminava por consequência mais tarde. Eu falei: não, vamos lá, né? Quando eu cheguei, estava terminando o culto, aí minha mãe chega, quando viu a minha filha, falou: minha neta e tudo, abraçou ela: não, deixa aqui, vem aqui com a sua avó, porque eu vou dar um negócio para você. E entrou lá para dentro da igreja, ali pelo lado da igreja. Quando ela volta com aqueles olhos para mim, assim, com aqueles olhos, né, botecados, e falou: pai, ó para aqui. Quando ela mostrou para mim, meu irmão, aquela coxinha que ela queria, né, que era até um pouquinho menor, irmão Alex, na igreja onde ela queria que eu comprasse, né, quando ela mostrou para mim: pai, ó para isso aqui. A coxinha, meu irmão, bem maior, bem bonita. Deus cumpriu a palavra no mesmo dia para ela, mostrando que não é o nosso nome, não é sobre nós, mas é sobre Ele. Ele quer somente a nossa obediência. Os celeiros do céu estão cheios de bênçãos para mim e para você. Eu finalizo aqui e entrego o microfone a quem de direito, dizendo a palavra de Deus em João 14, capítulo 20,
versos 23 e 24: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esse menino que o Senhor nos confia, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Mateus 16, verso 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, como aquela mulher aparentemente perdeu as suas terras, achá-la-á. Apocalipse capítulo 3, verso 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo e no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor, Ele quer que eu e você esteja do lado dele. Já foi dito aqui que o Senhor, Ele anela para estarmos conosco. Então pode se perder, pode ir-se os anéis, mas fica-se os dedos. Pode as coisas terrenas de repentemente parecer que estamos perdendo, mas o Senhor tem coisa grande, tem coisa insondável para mim e para você. E assim eu entrego a oportunidade e agradeço em nome de Jesus.